Olá, gente, tudo bom com vocês? Sou a professora Luna Braga, professora de Geografia. E hoje, vamos dar continuidade às nossas aulas. Vamos relembrar o que são as ordens mundiais, né? Vale ressaltar também que preciso que vocês lembrem sobre as fases do capitalismo, né? Capitalismo comercial, industrial e financeiro, o monopolista, aquelas 3 fases básicas do capitalismo. Já tem esses slides lá no GED, tá? Vou disponibilizar para vocês lá no GED, não se preocupa, para vocês fazerem os apontamentos em casa, tá? E aí, hoje a nossa aula é sobre a geopolítica internacional, né? As ordens mundiais, a gente vai ver essas ordens mundiais, relembrar, né? E o que são ordens mundiais, né? Ordens mundiais são um equilíbrio, tá? Um equilíbrio de poder, né? Internacional de poder, já que a nossa aula está falando sobre a geopolítica internacional, tá? Que envolve as grandes potências da determinada época. Tanto que a gente vai ver quanto passar o tempo, né? Vai mostrando a ordem mundial de cada potência, né? Com as suas áreas de influência, com as suas disputas comerciais, tá? Tanto que a gente viu aqui bem bonitinho, né? Suas disputas econômicas, política, entre os países, né? Entre os estados, ok? Então, vale lembrar também, né, o que é a epistemologia de geografia política, né? Quando a gente está trabalhando de geopolítica internacional, né? A grosso modo, tá? A geopolítica é uma prática da geografia política, que é uma ciência, tá? A geografia política é uma ciência, a geopolítica não. Toda vida que você estiver lendo uma questão falando sobre geopolítica, sempre está se referindo à guerra, tá? Conflitos territoriais. E quando a gente fala de geografia política, a gente está falando de uma ciência, tá? Uma ciência que tem base filosófica, uma ciência que tem base filosófica, tá? E aí, a gente sabe que existe essa diferença entre geopolítica e geografia política, tá? E o que acontece, né? Quais são os acontecimentos para mudar uma ordem internacional? O que precisa para ter essa mudança, para ter essa ordem internacional? Tem que ter acontecimentos. Desculpa. Tem que ter acontecimentos econômicos para ter uma mudança da ordem internacional. Tem que ter acontecimentos políticos, sociais, filosóficos, culturais. Ave Maria, gente. Desculpa. Políticos, filosóficos, culturais e militares. Desculpa. Porque a crise alérgica é horrível. Então, a ordem internacional, ela precisa, né, para haver a mudança de uma ordem internacional para outra, precisa acontecer esses tópicos aqui, né? E aí a gente tem, a história mostra, né, que temos 3 ordens internacionais, tá? A primeira ordem foi a ordem da Revolução Industrial, a segunda, a ordem da Guerra Fria, e a terceira, que é a nova ordem mundial que a gente vive hoje, né? Se vocês prestarem atenção, tem uma quebra de paradigma, tá? A cada mudança da ordem internacional, tem uma mudança de uma quebra de paradigma, tá? Tem uma evolução de alguma tecnologia, entendeu? Tem evolução de alguma tecnologia. E outra coisa, a gente vai prestar atenção, né? Só um momento aqui. A gente vai prestar atenção, tem que prestar atenção na evolução tecnológica, principalmente nessa terceira ordem aqui, tá? Nessa última ordem mundial, a gente vai acompanhar por conta da globalização, tá? A gente depois vai chegar em o que é globalização, quais são as suas fases, tá? E aí vamos lá, né? A fase, né? Vamos lá começar pela ordem da Revolução Industrial. O primeiro país, a primeira nação a ter esses acontecimentos, né? A ter essas condições para a Revolução Industrial foi a Inglaterra, tá? A Inglaterra, que foi o primeiro país a se industrializar na Europa, né? Conseguiu ter essas condições para se industrializar. E que condições foram essas, Luana? Teve as condições econômicas, né? Tinha muito país devendo. Brasil pagou as dívidas de Portugal, né? Estava tendo o ciclo do ouro aqui no Brasil, no século XVIII.
Portugal explorava, né, o ouro brasileiro lá em Minas Gerais, na atual Minas Gerais, e pagava suas dívidas com a Inglaterra através do ouro, né? Então, a Inglaterra tinha muito pagador de dívidas, então ela tinha boas condições econômicas, tinha boas condições políticas, ela era o maior império daquela época, não ainda, uma das maiores potências naquela época. Tinha as questões sociais, o povo também estava esperando, né, essa mudança, essa quebra de paradigma, né, estava tendo uma mudança, né, a Inglaterra estava deixando de ser rural para se tornar industrializada, estava deixando de ser, estava tendo uma migração muito forte, né, para os grandes centros urbanos, então o povo estava fazendo essa migração, tá? E as condições naturais. Vale lembrar, gente, que a Inglaterra, ela faz parte hoje do Reino Unido, né? Reino Unido que foi criado em 1801 e contempla os países contempla o país de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, tá? Mas a história mostra que a Inglaterra, ela utilizava a Irlanda, a ilha ao lado, tá? Que é a Irlanda completa, como seu quintal, né? Sua produção agrícola. Então ela tinha um controle também nas condições naturais, não só do seu território, mas o território da Irlanda também, da Escócia. Tem umas séries que eu posso indicar para vocês que mostram bem essa evolução da Inglaterra, que é o The Tudors, tá? Que mostra a família Tudors do Henrique VIII, tá? Quando ele rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana. É bem interessante, tem no Globoplay. Tem o reinado, né, o reign, que é da rainha da Escócia, Mary, né, que já mostra um pouco mais à frente. E ela tenta ser rainha da Inglaterra, mas não pode, né? Ela se casou com a França, que era o principal inimigo da Inglaterra. É bem interessante, é que vocês assistam, tá? E também tem na Netflix, Rebellion, que é sobre a rebelião lá na Irlanda e como ela se fragmentou. Essas séries são muito boas, tá? Recomendadas. E aí, gente, nesse período, né, também estava acontecendo as práticas imperialistas, né? A conquista e a expansão territorial. E como eles precisavam, né, os países da Europa, as potências europeias precisavam de recursos naturais, eles iam para a África, né, ou para a Ásia. E aí houve a Conferência de Berlim, que partilharam a África, né, partilharam o território africano, tá? Lembrando que a África, ela teve dois processos de colonização, o processo do século XV, tá, onde ela fornecia mão de obra, e a do século XIX, tá, que ela oferecia recursos naturais, né, e esses recursos eram levados para a Europa para ser utilizados nas indústrias. Outra coisa, a Europa, ela não tinha muitos recursos minerais no seu território, porque é um território muito pequeno, tá? Só tem 7% de área emersas. Então, eles iam para outros territórios, né, mais próximos, como a África e a Ásia, para tentar explorar esses recursos, tá? Então, aqui é uma fotinha da Conferência de Berlim, e isso aqui é já a África toda dividida. E aí, gente, essa má divisão dos territórios africanos, né, um com mais, né, territórios e outros com menos, deu uma polêmica que iniciou a Primeira Guerra Mundial, tá? E aí, a Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914, tá? Durou até 1918. Nesse período de 1914 até 1918 aconteceu várias coisas na Europa. Primeiro, aconteceu a Guerra Civil Espanhola, tá? Aconteceu que a União Soviética, que a Rússia, né? Ela saiu para ter sua Revolução Russa e voltar em 1922 com a União Soviética. Enfim, essa Primeira Guerra Mundial teve estopim a morte do herdeiro do Império Austro-Húngaro, né? Então teve dois grupos, a Tríplice Aliança e a Entente, no qual a Entente ela saiu vitoriosa, tá? Presta atenção, isso é conta de história, vale vocês lembrar, tá? Posteriormente temos a Segunda Guerra, né? Lembrando que aqui já tinha criado a Liga das Nações, mas não teve muito êxito, pois teve a Segunda Guerra, tá? E em 1934 Hitler chega ao poder. A Alemanha, ela tinha seu orgulho ferido, porque na guerra anterior ela assinou o Tratado de Versalhes, na qual proibia, né, várias coisas, inclusive fazer exército. E Hitler chega ao poder
né, com o seu discurso de raça soberana. E tem uma coisa bem interessante em um filme, tá? Jojo Rabbit, que é Jojo Coelho, que ganhou o Oscar de melhor figurino, eu acho, melhor roteiro, não me lembro, mas fala das crianças em situação de guerra, né? Elas, já no final da guerra, em 1945, acontece que as crianças elas foram jogadas para a guerra mesmo, né? Davam armas quando a cidade já estava invadida, tá? E aí, essa Segunda Guerra Mundial marca o fim, né, dessa ordem da Revolução Industrial. Por quê? Porque inicia a Guerra Fria. E aí, gente, a globalização, né, o capitalismo, ele entra num momento em qual ele se sente ameaçado, pois inicia uma guerra, um conflito ideológico, tá? Essa aqui é a bomba lá em Hiroshima e Nagasaki, eu não sei qual é da cidade, essa bomba aqui, mas essa aqui é a bomba jogada lá no Japão, tá? Marcando o fim da Guerra Fria, o fim da Segunda Guerra Mundial, perdão. Então, quando tem o fim da Segunda Guerra Mundial, marca o fim da Segunda Ordem Mundial, e aí da Primeira Ordem Mundial, e aí a gente inicia a Segunda Ordem Mundial, que é a Ordem da Guerra Fria, no qual teve uma disputa ideológica entre o socialismo e o capitalismo, né? O capitalismo que estava num crescimento, estava numa evolução galopante, né? Vale lembrar que a gente nessa fase aqui estava no capitalismo industrial, tá? Tivemos o capitalismo comercial nas grandes navegações, o capitalismo industrial durante a Revolução Industrial, onde a mão de obra passa a ser assalariada, né? Deixa de ser escrava e passa a ser assalariada. E aí, quando chega na Segunda Ordem, né, que é a Ordem da Guerra Fria, ele se sente ameaçado, né? Globalização, que acompanha a evolução do capitalismo, pois a grosso modo a globalização, a expansão do capitalismo também, ela se sente ameaçada. E aí a gente entra na Ordem da Guerra Fria, tá? Isso aqui é essa tirinha, a ONU, ela foi criada, tá? Enquanto vocês estão lendo, eu vou explicando. A ONU, ela foi criada em 1945, no qual os países, né, eles assinaram a Carta das Nações Unidas, tá? E hoje tem mais de 193 países membros, tá? E aí iniciamos a nova ordem, né, a Ordem da Guerra Fria. E é dividida em algumas partes, né? A primeira foi quando aconteceu a divisão da Alemanha, né? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o grupo dos aliados, que era China, União Soviética, Estados Unidos, França, e Reino Unido, eles repartem o território da Alemanha em 4 e posteriormente fica em 2, né? A França e o Reino Unido, né, a zona britânica, entregam seus territórios à zona americana, então fica metade de zona soviética e metade de zona americana, tá? No meio disso tudo acontece a Revolução Chinesa com Mao Tse-tung, e aí vocês têm que lembrar lá no ano, tá? A Revolução Chinesa de Mao Tse-tung, que ele era o principal líder da China, né? Ele que fez a Revolução comunista, né? Ele que fez o PCC, o Partido Comunista Chinês, tá? E era alinhado às ideologias da União Soviética. Nesse exato momento também estava tendo a Guerra das Coreias, né? A separação das Coreias do Norte e Coreia do Sul, tá? E aí na segunda fase, que compreende de 1953 a 89, teve a Revolução Cubana, né? Quando a América toda era capitalista e Cuba ela se tornou socialista, tá certo? Tem a construção do Muro de Berlim, marcando o início da Guerra Fria, o início da bipolaridade mundial, tá? Porque Berlim é a capital da Alemanha, então essa divisão da Alemanha, né? Berlim no muro, ela é simbólica e marca o início da guerra. Temos a Guerra do Vietnã. Essa Guerra do Vietnã gerou um filme, o Rambo, né? Nesse momento houve um grande avanço das indústrias cinematográficas nos Estados Unidos, fazendo com que a União Soviética, né, o comunismo, o socialismo fosse o vilão, tá? Tanto que os quadrinhos eles são criados para mostrar isso, né? E aí temos também a criação de 2 bases militares, apesar de ter sido uma guerra fria, né, de não ter sido contato direto. Tinha exército, que era a OTAN e o Pacto de Varsóvia, a OTAN pelos Estados Unidos e o Pacto de Varsóvia pela União Soviética.
aconteciam as corridas aeroespacial e armamentista, ou seja, teve uma evolução muito grande da tecnologia, muito grande mesmo, mandaram até ser vivo ao espaço, né? E aí inicia as ditaduras na América, né? Temos o exemplo do Brasil. O Brasil ele começou a ter sua ditadura militar na América em 64, com um golpe militar. Mas é escadinha, tá? Teve no Brasil, teve na Argentina, teve no Uruguai, tá? Teve o Plano Marshall, a criação do Plano Marshall, que era uma ajuda militar, né? Era uma ajuda militar, não, perdão. Era uma ajuda financeira para os países que estava destruído pós Segunda Guerra Mundial, tá? E estava no lado do Ocidente, né? Ocidente ao capitalismo, certo? Teve a queda do Muro de Berlim, marcando o fim da Guerra Fria e o fim dessa ordem mundial, né? Lembrando que a União Soviética entrou em crise na década de 80, Mikhail Gorbachev, né, assumiu o poder, trouxe medidas para a União Soviética de recuperação econômica, né, de reestruturação econômica, que era a perestroika e a glasnost, de transparência econômica. Essas tais medidas eram muito burocráticas e acabou que a União Soviética, né, ela não conseguiu se reerguer porque ela não teve uma logística econômica, só teve equipamento bélico, e acabou esquecendo do povo e entrou em crise, né? Quando chegou em 89, o muro cai, mostrando que a guerra tinha acabado simbolicamente, né? E aí tem a reunificação das Alemanhas, tá? E aí acaba essa ordem, tá? A ordem da Guerra Fria. Posteriormente a gente vai ver as consequências, tá? E o processo de globalização dentro desse contexto das ordens internacionais. Ou seja, então hoje temos 2 ordens internacionais, né? Na próxima aula a gente vai ver mais outra ordem internacional para a gente fechar esse nosso debate, tá bom? Um beijo e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. E o slide já está disponível lá no Joedu, que vocês podem baixar bonitinho no link da bio. E faça os exercícios, tá? Um beijo, tchau!